E então, hoje eu estarei falando sobre a Páscoa do Senhor. Em especial, hoje eu estarei falando sobre quem foi que matou Jesus Cristo. O que levou ele à morte? O que matou Jesus? E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em Lucas, capítulo 23, versículo 46, dizendo o seguinte: Então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou. Ele veio ali à morte. Bem, o evangelista Lucas, e eu trouxe esse texto aqui de Lucas e não de outro evangelho, ele era um médico e ele fazia algumas análises da crucifixão de Jesus e eu quero compartilhar com vocês aqui. Embora nós poderíamos aqui, obviamente, atestar a causa da morte de Jesus Cristo, dando o parecer clínico, de acordo com Lucas, sobre o que de fato teria feito Jesus morrer, Lucas aqui prefere deixar, de acordo com o texto bíblico, deixar claro que ele se entregou de forma voluntária. Não foi qualquer outra coisa que tirou a vida de Cristo. Não. A Bíblia diz que ele se entregou. Por quê? Porque se Jesus não quisesse morrer, ele não morreria. Sabendo disso, a morte por crucifixão era o pior tipo de morte do mundo naquela época. Não só dolorosa, que podia ter diversos tipos de causa ali, né? Então as pessoas acabam morrendo de forma dolorosa e existe um monte de causa que leva as pessoas à morte dolorosa, mas muitas pessoas que foram condenadas não aguentavam nem o açoitamento e já morriam antes mesmo da crucifixão. Jesus recebeu ali as 40 chibatadas. Só que tem gente que não aguentava isso. Eles mesmos morriam por ali e nem ia para o Gólgota, nem ia para a crucifixão. Bem, a pergunta que meu sermão tenta responder é o que causou essa morte de Cristo, então, já que ele aguentou essas coisas. Hoje eu quero refletir com vocês justamente sobre essa morte e essa crucifixão de Jesus Cristo. Primeiro, será que Jesus morreu de desgosto, de depressão? Porque o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, diz o seguinte: E estando em agonia, ou seja, Jesus estava numa extrema agonia, estava num ambiente emocional muito pesado, ele orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O texto bíblico diz que a pressão era tamanha sobre ele que ele começa a suar gotas de sangue. A vergonha de ser crucificado diante dos seus amigos que o conheciam sempre. Mesmo para um criminoso, irmãos, ao sentir-se culpado, ele poderia levar a sentir uma enorme tristeza. Por quê? Porque a culpa de tudo aquilo e que ele iria passar por todo aquele calvário, toda aquela dor, a pessoa já ficaria com uma enorme tristeza em sua alma. Quanto mais uma pessoa condenada de forma injusta como Cristo, isso era um peso maior. Se uma pessoa que foi condenada de forma justa e ele está indo direto para a morte ali, isso já é um peso emocional enorme. E imagine alguém que foi condenado de forma injusta, que levou a culpa, o pecado, a injustiça, a maldade de todo mundo, como diz Isaías 53, versículo de 4 e 12. Essa tristeza aqui que Jesus sentiu, ela foi mais forte do que qualquer depressão, irmãos. Essa tristeza que Jesus que se abateu sobre ele, ela foi muito forte. Então, se você sofre de depressão, a tristeza de Cristo foi muito superior à depressão que nós humanos sentimos aqui. A agonia de Cristo, de acordo com o texto bíblico, era tão intensa que chegou a suar e chorar gotas de sangue, como diz Lucas 22, versículo 44. O próprio Jesus, ele não morreu, irmãos, de depressão, mesmo ele sofrendo essa pressão tamanha.
Cristo sentiu toda a tristeza que nós sentimos hoje. Cristo sentiu toda a tristeza e ele quer dar a verdadeira alegria para os crentes. E ele recebe toda a tristeza. Então, irmãos, Jesus não morreu de depressão. Um outro aspecto que também é percebido em Lucas, como um médico que era, ele faz uma espécie de análise de medicina. João capítulo 19, versículo 28 e 29, traz um outro aspecto sobre a crucifixão de Jesus que deveríamos avaliar. O texto diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse ele: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeceram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopor, a, lhe chegaram à boca. Colocaram até a boca de Cristo essa esponja com vinagre, porque ele falou que tinha muita sede. Saibam, irmãos, que a desidratação leva muitas pessoas à morte. O cansaço de uma pessoa que era crucifixada ali, sem se alimentar por horas, não só isso, poderia até lhe trazer uma desidratação e a pessoa morrer de inanição ali porque estava com muita sede. E muitos sofriam e morriam dessa forma também lá na cruz. Muitos crucificados talvez tivessem até morrido desidratados e de tanto suar ali, de tanta sede que tinha, de tanto gritar, de tanto serem expostos ao sol quente, algumas pessoas morriam por desidratação. Não temos nós que às vezes nós vamos para uma passeata, vamos para um lugar e o sol está tão quente que as pessoas desmaiam devido ao calor do sol? Bem, Jesus Cristo não morreu de desidratação, amados. Jesus disse que estava sedento e eles deram para Jesus vinagre, que ainda ia piorar a sensação de, de sede ali, fazendo secar a sua própria garganta, porque já que não tem água e você bebe vinagre, aquilo ali seca a sua garganta mais ainda. E ofereceram a Jesus Cristo esse vinagre. Ficou por 6 horas pendurado ele num madeiro. Mas não foi a sede nem a desidratação que matou Jesus Cristo. Cada lágrima que Jesus Cristo derrama ali no Calvário foi com o objetivo de salvar os seres humanos. E é por isso que eu afirmo que ele não morreu por desidratação, por mais que tenha sido um item que Lucas mencionou no texto bíblico. Bem, será que Jesus morreu de tétano? Ele, vocês sabem que ele foi açoitado e os vergalhões do ferro arrancaram e dilaceraram sua própria pele. Lembre-se que na ponta de cada daquelas chibatadas é diferente do que das chibatadas que nós vemos aqui. A ponta dela tem uma espécie de caniço, uma espécie de garra de gato, assim. E quando batia, ela enfincava na carne, prendia na carne, e quando ele soltava, ele dilacerava a carne. Então, muitas pessoas não aguentavam nem as 40 chibatadas e por lá já morriam, porque ficavam todas dilaceradas. Bem, será que esse ferro que havia no, nas chibatadas, ali no chicote que Jesus recebeu, será que levou ele a ter uma morte prematura por causa desse contato com o ferro enferrujado, podre? Bem, uma pessoa crucificada poderia morrer de tétano porque os chicotes que usavam tinham as pontas de ferro enferrujadas, sujas. E muitas eram apenas arremessados na cruz. E mesmo assim se contaminavam pelas feridas e morriam de tétano. Muitos que estavam ali morriam por conta disso. O próprio Jesus, além de ser chicoteado aqui, também foi pregado com pregos enormes
que atravessaram sua própria mão, atravessaram seus pés, como é declarado em João capítulo 20, versículo 25. Perceba, querido irmão, que ele poderia ter e sofrer aqui a doença do tétano. Em qualquer pessoa seria normal isso, mas não foi o tétano que matou Jesus Cristo, por mais que seja mencionado esse ferro dilacerando sua costa. Cada grito de dor que Jesus expressou ali na cruz, ele o fez com um ambiente de amor para salvar as nossas vidas do pecado. Por isso, Jesus não morreu de tétano. Um outro aspecto que deveríamos levar em consideração sobre a morte de Jesus Cristo é que ele teve também muita hemorragia ali, muito sangue derramado, porque imagine suas costas todas abertas, você recebendo um furo aqui no seu pulso, nos pés, você ficar lá em cima pingando, sangrando por horas. Bem, a hemorragia foi um outro aspecto que João abordou no seu texto. João capítulo 19, versículo 34 diz o seguinte: Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Perceba que o texto bíblico diz que saiu sangue e água dele. O sangramento, ou até mesmo os hematomas que estavam em Jesus devido ao espancamento que ele sofreu, poderiam de forma fácil fazer uma pessoa crucificada morrer de hemorragia, porque ele recebeu as bofetadas, né? O texto diz que ele recebeu as pancadas, certamente foram pancadas muito duras. Ele já deveria começar sangrando por ali. Depois disso, ele recebe ali as chibatadas, ele fica com sua pele dilacerada. Ele ainda tem que carregar ali a cruz. Então, ele deve ter tido muita hemorragia, perdeu muito sangue. Animais como cães e aves de rapina acabam atacando a pessoa sobre a cruz, fazendo-a sangrar ainda mais. Se Jesus fica muito tempo na cruz, aí era comum as pessoas terem as aves de rapina, e essas aves de rapina vinham e furavam os olhos, arrancavam um pedaço da pele, e elas iam tirando com a pessoa ainda viva. Bem, Jesus, de fato, irmãos, sangrou muito com essa coroa de espinhos que deram em sua cabeça. De fato, aqui os açoites e os pregos que foram cravados em Cristo fizeram com que houvesse uma grande hemorragia em Jesus. Mas não foi a hemorragia que matou Jesus Cristo, amados. Cada gota de sangue que Jesus derrama no Calvário, ela foi, como mais uma vez, um ato de amor por nossas vidas. Então, Jesus Cristo não morreu de tétano. Ele não morreu de hemorragia. Bem, há um quinto aspecto que o autor bíblico também menciona e que eu quero trazer à baila aqui na mensagem de hoje. No dia de Páscoa, no dia que nós deveríamos refletir sobre a vida de Cristo, sobre o que levou ele à morte. Bem, Mateus capítulo 27, versículo 34, diz o seguinte: Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis. Ele pede água e dão a ele aquele vinagre, o vinho com fel. Esse terror da crucifixão aqui, que ela, só de nós falarmos, só de você pensar, você já vê que é um negócio muito asco, um negócio muito pesado. O terror de ser crucificado é saber que você vai morrer e essa sua morte poderia gerar tanta ansiedade na pessoa que estava condenada que ela viesse a infartar ali. Diante de toda essa pressão, e vocês sabem que Jesus teve uma pressão que ele até suou gotas de sangue. Além de que essa pressão sanguínea aqui, ela acaba acelerando os batimentos cardíacos, e isso poderia de fato levar uma pessoa a um infarto. Essa pressão tamanha. Uma das estratégias
com as pessoas que eram crucificadas, era dar vinho com fel para embebedar a pessoa, para que ela pudesse beber ali. Pois essa mistura que o autor bíblico diz de vinho com mel, ela é considerada como uma espécie de entorpecente, que seria aqui uma forma de anestesiar a dor que Jesus estava passando ou que o crucifixado passava ali. A dor dar mais um tempo de vida. Então, já que ele ficaria ali, vamos tentar amenizar um pouco da dor dessa pessoa para que ela continue viva por algum tempo mais. Bem, Jesus rejeitou, de acordo com o texto bíblico, esse vinagre e esse vinho, água com vinho que deram ali para ele, né? Vinho com fel, melhor dizendo. Jesus não quis beber esse vinho com fel porque ele preferiu vivenciar tudo de forma consciente. Ele não queria estar inconsciente diante de toda aquela situação. Aqui não foi o infarto, irmãos, que matou Jesus Cristo. Ele sentiu de fato muita dor no peito. Ele sentiu de fato muita pressão sobre sua vida, porque a cada pulsar do seu coração, aqui batia esse pulsar do coração um amor tamanho pelas vidas humanas. Cada vez que acelerava seu coração, não era só por conta da pressão psicológica e de todo o ambiente do que ele estava vivendo, mas ele continuava batendo seu coração, continuava com força ali, porque Jesus Cristo amava os seres humanos. E é por isso que o infarto não o matou. Não foi isso que matou Jesus Cristo. Bem, aqui eu percebo, já entrando numa segunda parte da minha mensagem, que não foram as falências múltiplas dos órgãos que levaram à morte a Cristo. João capítulo 19, versículo 30 diz o seguinte: pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Perceba, irmãos, que aqui Jesus se entrega de forma completa. E então todos os órgãos de Cristo param naquele momento. Toda a dor, ele diz, está consumado. E então o espírito volta ao Senhor, de acordo com o texto bíblico aqui. Quando Jesus tomou o vinagre e disse está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Ou seja, está dizendo que ele se entregou ali, morreu. Outra causa que é comum aqui, de acordo com o texto bíblico, da morte das pessoas que iam para o Calvário, para a crucifixão, era a falência múltipla dos órgãos. Todos os demais fatores citados acima e que eu falei a você, de acordo com John Stott, ele declara, e por isso que eu trouxe muito do escrito de John Stott aqui para vocês, e ele deixa claro aqui que poderíamos fazer com que os órgãos, esse fator múltiplo dos órgãos, né, essa falência múltipla dos órgãos, elas poderiam de fato vir a se desfalecer, viesse a falecer todos os órgãos ali, esses órgãos vitais começaram a parar de trabalhar, parar de estar vivos, vamos dizer assim, e então veio a morte. Bem, amigos, nesse caso, os órgãos aqui vão parando até que a pessoa morra. Vai parando um órgão, vai parando o rim, vai parando ali o coração, vai parando até ela ter a morte completa. Jesus Cristo estava lúcido, irmãos, disposto a se entregar. E é por isso que a morte não foi tirada dele, mas sim ele doou a sua vida. Tinha Jesus Cristo muita força para gritar. E a gente percebe que o texto bíblico diz que quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Ele dá um brado e ele inclina a sua cabeça e ele rende seu espírito a Deus como uma entrega. Tinha ele muita força, de acordo com o texto bíblico, para gritar. E ele podia saber tudo o que estava ao seu redor. Tanto é que ele fala sobre Maria, fala sobre João para cuidar dela. Ele estava vendo e lúcido sobre tudo o que estava acontecendo ao redor. Mas ele conseguiu conversar com o companheiro ao lado e dar esperança ao companheiro. Quando o próprio Cristo
diz: Eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Mesmo com toda essa dor, mesmo com todos esses órgãos começando a falhar, mesmo com toda a situação da vida, saiba que ele ainda teve forças para consolar o amigo que estava ao lado, o chamado ladrão bom, né? Os dois ladrões estavam ao lado de Jesus. Um falou: Se tu és meu filho de Deus, então me leva ao paraíso. E ele falou: Olha, em verdade te digo que você estará no paraíso comigo. Te digo hoje que estará no paraíso comigo. Do outro lado, o outro não acreditou nisso. E ele começa a tecer críticas contra Cristo. Bem, cada instante da cruz, e o que eu estou falando a vocês aqui, Jesus novamente estava pensando no quê? No amor. Salvar as nossas vidas. Tudo no corpo de Cristo era para amar de forma inteira. Tudo que fez, fez como um ato de amor. Jesus não morreu da falência múltipla dos órgãos que era comum às pessoas que eram crucifixadas. Bem, aqui eu entro na parte final de que muitas pessoas morriam por infecção generalizada. Quantas vezes vemos as pessoas que estão no hospital, elas não morrem às vezes nem não necessariamente da doença que têm, mas muitas vezes adquirem bactérias dentro do próprio hospital e elas adquirem uma infecção que se torna generalizada e então vem a morte. João capítulo 19, versículo 32 fala sobre esse item. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucifixado. Chegando-se, porém, a Jesus, como viessem, como vissem que já estava morto ali, não lhe quebraram as pernas, porque eles viram que Jesus já estava com essa morte sobre ele. E, obviamente, muitos morriam de infecção generalizada. As feridas das pessoas que eram condenadas a esse tipo de morte, bem como o inchaço do espancamento que muitos deles sofriam, quer seja pelas chibatadas, quer seja pelos socos que recebeu Jesus Cristo e que era comum aqueles que eram crucifixados a receber, bem, ele sofria essa dor e isso poderia fazer com que o crucifixado morresse de infecção generalizada, diante de todos esses problemas que as pessoas sofriam ali. Havia a prática de quebrar as pernas, como é mencionado no texto bíblico, dos crucificados, para que morressem de forma mais rápida, para que ele quebra a perna, então o peso é tamanho e a pessoa morre de forma mais rápida ali. Era como um ato de misericórdia para antecipar a morte e reduzir ali o sofrimento. Mas, irmãos, era uma forma covarde de fazer a pessoa morrer. Eles faziam isso para que a pessoa morresse mais rápido. Uma palavra profética, de acordo com o texto, que nenhum osso do Messias seria quebrado, diz Salmo 34, versículo 20. E isso se cumpriu literalmente. Jesus Cristo não teve nenhum osso quebrado. O evangelista João, ele acaba reconhecendo o cumprimento dessa profecia em João 19, versículo 36, de que essa profecia de Salmos se cumpriu. E a testemunha a pessoa, no caso aqui, o servo do Senhor, ele testemunhava de fato o cumprimento dessa profecia. Quando o soldado foi quebrar as pernas dos crucificados lá. Bem, viu que Jesus já estava morto, e então não foi a infecção generalizada que matou Jesus Cristo, porque ele estava morto ali na cruz e as pessoas testificaram disso. Ele estava firme quando morreu. E, conforme disse a vocês no começo, Jesus entrega a sua vida, ela não é tirada. Ele mesmo faz a declaração de entrega. Jesus não morreu de infecção generalizada, por mais que esse seja um item que levasse muitas pessoas à morte quando estivessem nessa situação de crucifixão. Bem, Marcos capítulo 15, versículo 17. Jesus, ele diz
Ele começa a dar aqui um grande brado e ele expira. Outro versículo bíblico, outro autor do evangelho, fazendo referência ao mesmo episódio. Lembra que Lucas escreveu na perspectiva dele, João também na perspectiva dele, e agora eu estou lendo aqui Mateus e agora estou lendo Marcos. Como foi que Marcos viu esse momento? Porque ele estava lá e ele soube e viu isso. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, falando quase que a mesma coisa que o outro autor, mas na perspectiva dele, ele entrega seu espírito. O peso do próprio corpo fazia o crucifixado ali, né, o crucificado, a comprimir o peito com os braços estendidos que estavam ali pendurados na cruz, e o que fazia com que as pessoas não respirassem mais, porque o peso era tamanho e ela não conseguia respirar. E muitos morriam sufocados por conta do peso do seu próprio corpo e seu braço aberto, e essa pessoa já não conseguia mais respirar, e ela muitas das vezes morria sufocada. Aqui nós percebemos que Jesus Cristo não é o caso dele. Ele não morre sufocado. O peso da cabeça caindo no pescoço para frente poderia também provocar a morte das pessoas por sufocamento. E Jesus aqui, ele expirou na cruz, ele respira, ele fala e dá um brado. Não estava ele sentindo, amigos, falta de ar, não era este o caso. Não foi Jesus Cristo sufocado, nem foi o sufocamento que matou Jesus Cristo. Cristo teve força para gritar e declarar perdão sobre a cruz. Ele mesmo diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem, como é declarado em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ele ajuntou forças aqui, irmãos, de acordo com o texto bíblico, no seu próprio peito e ele expirou, entregando o seu espírito a Deus por cada um de nós. E aqui a gente percebe, ainda dentro do texto bíblico, que cada suspiro de Jesus foi uma expressão de amor por nossa vida. E é por isso que eu concluo dizendo a vocês que Jesus Cristo não morreu por sufocamento. Então, pastor, o senhor falou tanto sobre várias coisas que não levaram Jesus Cristo à morte. Mas a pergunta que não quer calar: Jesus morreu de quê então, pastor? Já que não foram desses itens que os próprios discípulos escreveram que muitos dos que estavam sofrendo e morrendo na cruz morriam desse tipo de problema. Mas se Jesus não morreu desse tipo de problema, ele morreu de quê? Bem, Jesus morreu de amor. O que levou à morte a Jesus foi amar demais. Amou a tal ponto de dar a sua própria vida por amor àqueles que nem gostavam dele. Bem, João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Então, o que levou à morte a Jesus Cristo? O amor. Jesus Cristo morreu de amor, irmãos. Foi só por amor que Jesus Cristo entregou a vida por nós. Não existe força mais forte que o amor. Não existe arma que prenda a pessoa mais do que o amor. Bem, ninguém poderia matar o autor da vida, irmãos. E é por isso que Jesus não foi morto, mas ele se entregou. Como é que você mata a divindade? Não existe como matar. Então, já que não existe como matar a divindade, porque a morte não aprisiona a divindade, ele é superior à morte, tanto é que ele aprisionou a morte. Se ele aprisiona a morte, significa que ele tem mais poder que a morte. Tanto é que ele a aprisiona. Bem, ninguém poderia matar o autor da vida, como diz Atos capítulo 3, versículo 15. A tristeza de uma depressão, que foi um dos itens que eu abordei a você, não pôde matar Jesus Cristo, porque não poderia fazer isso. Também falei a vocês que a sede e a desidratação não poderiam vencer Jesus Cristo, por mais que muitos morressem de sede e desidratação devido a toda a situação que as pessoas passavam por conta do Calvário.
mas não foi isso que levou Jesus à morte. Os pregos, os chicotes, não mataram Jesus de tétano. Mais do que isso, o sangramento e as feridas não poderiam fazer Jesus Cristo falecer. Não foi o ambiente de perder sangue, porque os seus próprios órgãos não faleceram, porque o coração batia muito forte por amor. Então também não houve falência múltipla dos órgãos para o caso de Jesus Cristo. Seus órgãos não faleceram porque estavam prontos a se entregar. E por isso, até o último momento, tudo funcionava de forma plena. Uma infecção também não derrubou a vida do Senhor Jesus Cristo. Não foi a falta de ar por conta do seu próprio peso que matou o Criador de tudo. Não, irmãos. Jesus se entregou de forma voluntária. E é por isso que deveríamos imitá-lo, entregar-nos de forma voluntária a Deus. Ele se entrega de forma voluntária, por amor a cada um dos que estão ouvindo a nós aqui no Go Six. Foi por esse tanto amor que superou ele o peso da cruz. Foi por causa desse amor que ele superou a dor dos espinhos e as feridas que fizeram as suas costas dilacerarem, ou mesmo os cravos em suas mãos. O que segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos, irmãos, por mais que ele estivesse preso aos pregos, grudados no madeiro. Mas o que fez Jesus permanecer ali e não chamar o céu inteiro naquele momento foi o amor que ele tinha pela humanidade, o amor de Deus. Jesus morreu por amor. E por isso eu gostaria que você refletisse um pouco sobre a vida de Jesus. De fato, Ellen White declara que não foram os pregos que prenderam Cristo à cruz. Foi o peso do pecado do mundo e a separação do amor do Pai que lhes quebrantaram o coração. O texto deixa claro que o coração de Cristo foi quebrantado pela angústia mental. Sua morte foi causada pela dor espiritual e pelo abandono. E é por isso que ele soa gotas de sangue, sua gotas de sangue. A morte de Cristo resultou do sofrimento mental e da dor do coração, que romperam seu próprio coração. Bem, isso é conhecido como morte de coração partido, angústia extrema, mas não foi isso que levou Jesus à morte. Ele fez por amor. Amigo, hoje eu estou falando a você um sermão um pouco diferente do que eu comumente falo. Muitas vezes falo meus sermões tentando ajudar a muitas pessoas ou tentando trazer a palavra de Deus para muitas situações das pessoas. Porém, hoje eu falei um pouco sobre a vida de Jesus. Se isso não toca seu coração, se ver as coisas de Deus não comove sua vida, cuidado, você pode estar distante do Senhor. Sabe, você pode estar enfrentando um problema muito mais sério, chamado de escassez espiritual, morte espiritual. Você sabe das coisas de Cristo, do que aconteceu com ele, mas isso já não toca mais. Isso já não fala mais muito com você. Esse tipo de sermão de Jesus Cristo e do sofrimento dele já não toca tanto você. Então, cuidado. Você pode estar com um problema de travamento espiritual. Sabe quando você está comendo um prato bem grande aqui, com uma boa comida, e tem uma pessoa que está na sua frente morrendo de fome, e você não se compadece dela? Cuidado. Você pode estar passando por algum problema emocional. Você pode estar passando por algum problema espiritual. Quando olhamos para a história de Cristo, deveríamos nós sermos impactados pela história do Calvário. O meu apelo a você hoje, nesse dia de Páscoa, que você não fique envolto somente dos ovinhos de Páscoa, ou mesmo do chocolate, ou das festividades que existem ao redor disso, mas que você, querido irmão, que está me ouvindo aqui, faça uma reflexão sobre a vida de Cristo. Meu sermão ele é extraído desse livro aqui, que tem por título O Libertador, que é o antigo livro O Desejado de Todas as Nações, só que esse na linguagem de hoje. E eu extraí parte do meu sermão advindo desse texto. Portanto,
estabeleça suas bases em Deus e sinta o bálsamo e o conforto de ter Jesus Cristo na sua vida. Eu quero convidar você a orar e pedir a graça de Cristo sobre nós. Vamos orar. Senhor, o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe que o bem, sabe o que vai no íntimo de nossa alma. Sabe as lutas que passamos, as provações que enfrentamos, as lágrimas que já desceram de nosso rosto, a dor da rejeição. Mas, Senhor, em Ti renovamos as forças. Em especial, Senhor, sabendo que o Senhor não morreu por essas outras coisas. O Senhor morreu por amor. E por isso, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, da minha família, em Tuas mãos. Bem como, Senhor, eu peço uma bênção especial para os irmãos que aqui estão. Irmã Suelen, que falou no começo, irmã Suzana, que apresentou o Gol Six hoje, bem como, Senhor, a Rose, que está lá no hospital com a irmã. Que o Senhor apacente e abençoe tuas servas. Louvamos o teu nome, porque reconhecemos, Senhor, que esse sacrifício não foi em vão, e ele foi para nos salvar, porque o Senhor morreu por amor, de amor. Que Deus nos abençoe e que o Espírito esteja nos guiar sempre. Oi, pastor, bom dia. Muito obrigada pela mensagem. Suelen vai Que orar Deus ainda? Sim, sempre, em Cristo de Amém. Jesus, por nós. Vamos reconhecer a cada dia mais. Amém. A Suelen Suzana vai fazer uma pequena oração agora no final, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Ore por mim também, viu, Suelen? Inclua o meu nome na oração. Obrigado, minha santa. com certeza. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença nesse dia. Obrigada, Senhor, porque mesmo que nós sabemos que esse não é o dia que o Senhor necessariamente deu a sua vida por nós, mas nós comemoramos, Senhor, esse dia. Assim como nós comemoramos o Natal, Senhor, sabendo do seu nascimento. E nós, Senhor, nessa sexta-feira, queremos lembrar do teu sacrifício por nós. Senhor, não há como agradecer o teu amor. Não tem, Senhor, como o que dizer. O Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Nós te amamos muito e te agradecemos muito, Senhor, por o Senhor ter morrido por nós, sem nós merecermos nada. O que seria de nós, Senhor, se não fosse por ti? O que seria de nós? Senhor, eu louvo a ti e eu tenho certeza que cada irmão que está aqui também. Eu te peço, Senhor, uma bênção muito especial, a bênção do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, incluindo a minha. Te peço uma bênção, essa bênção, Senhor, na vida do pastor Anderson. Ele pede, Senhor, oração por ele. Derrame, Senhor, uma bênção mais que especial hoje sobre sua vida. Venha ser com ele, com seus pesares, com as suas angústias. Venha ser também com seus sonhos. Venha ser com ele, Senhor, durante esse fim de semana, que eu sei que ele terá, Senhor, suas obrigações como pastor. Que o Senhor consagre-o, edifique-o, para que ele possa pregar e tocar nos corações, Senhor, daquelas pessoas que ainda não se entregaram a Ti. Mesmo, Senhor, aquelas que estão na igreja há anos. Às vezes, Senhor, estamos sentados nos bancos da igreja, mas o nosso coração não está inteiramente a Ti. Senhor, usa o pastor Anderson para que, através dele, Senhor, o Senhor possa trazer pessoas para Ti, quebrantar corações. E venha, Senhor, ser com ele, com a sua família, com seus filhos. Muito obrigada por ele estar aqui conosco. Obrigada pela irmã Suzana, Senhor. Obrigada, Senhor, também pela irmã que fez o verso bíblico. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que entrou aqui. E eu louvo a Deus, Senhor, pela vida de cada irmão, porque o Senhor morreu por cada um de nós.
Muito obrigada, Senhor, por escutar esta oração. Que o Senhor possa nos despedir em paz hoje, que a nossa mente possa estar concentrada, Senhor, no sacrifício que o Senhor fez por nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.